Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Preste atenção, preste bem atenção no que esse vídeo vai ser. Preste atenção. Eu vou falar aqui algo muito forte que só não destrava a mente de quem não tem mais jeito. É isso mesmo. Não tem gente que não tem jeito mais, cara. Não tem. De jeito nenhum, não tem como. Mas quem ainda tem jeito vai entender e vai colocar a mente para funcionar. É hora de lubrificar esta mente aí. Por favor, coloca um funil aí da racionalidade, né? E começa a pensar. Começa a lubrificar a mente. Olha só, o que eu vou falar aqui é algo muito forte. É algo muito forte. É uma coisa que talvez mais ou menos, mais de 90% do povo do planeta não parou para, ou não pararam. Quando fala povo está no singular, mas muita gente dentro de um grupo chamado povo, no singular diz, não parou para pensar. Preste bem atenção no que eu vou falar. Antes de falar isso, o Vinícius César, o suposto ex-ateu agora, Vinícius César, né? Que faz questão de fazer vídeo para bater nos ateus, que na verdade ele de ex-ateu ele também não é, né? Ele é um atual mentiroso. Ex-ateu não. Se ele dizer que é atual, à toa, né? Se dizer que é ex-ateu, é só se é como dizia o Bezerra da Silva. Só quando o morcego doar sangue ou o saci cruzar as pernas. Aí sim vai existir um ex-ateu. Primeiro, quer ver uma coisa melhor? O próprio saci. O saci passar a existir de fato e depois cruzar as pernas, né? Que saci só tem uma perna. Aí vai existir um ex-ateu. E o Vinícius César, quando ele fazia vídeo bem racional lá atrás, que eu cheguei a assistir os vídeos dele, ele usava uma expressão assim, comidinha, como se fosse o pássaro dando comida aos filhotes. E ele queria dizer que ele estava trazendo uma ideia boa, uma conversa boa e um ensinamento para as pessoas. E ele usava esse bordão aí, comidinha. Mas eu acho que ele deu tanta comida aos passarinhos que ele ficou sem comida e agora, infelizmente, segundo ele, é um ex-ateu. Ele sabe que ex-ateu não existe, ele sabe disso, né? Sabe que ex-ateu é igual o saci cruzando as pernas. É melhor assim. Não existe, na verdade. Um atual mentiroso. Nada contra o ser humano da pessoa dele, mas ele já desceu tanta ripa nos ateus, que nunca fez vídeo pra mim também, mesmo porque também nunca abri espaço pra isso, mas desce a ripa no meu amigo Jason Ferrer, sem conhecer o cara nos bastidores. Mas não é pra falar do Vinícius César que eu estou aqui, não. É pra falar uma coisa aqui, que acho que nem o Vinícius César, nem esses supostos ex-ateus, nem religiosos, pararam pra observar isso. Pensar. Pecado. A gente fala muito a questão de o bem e o mal. Como é que um Deus todo-poderoso, todo-perfeito, ele deixaria, ou ele mesmo ia ser construtor do mal, que está escrito em Isaías 45:7 do Conto do Vigário. O construtor do mal. A gente fala sobre isso. O Jason Ferrer fez um vídeo maravilhoso, aliás, uns 2 vídeos que ele fez, maravilhosos, sobre essa questão de que fonte veio o mal. Se Deus é todo bem, o mal surgiu de onde? Teria que vir de outra fonte. Eles dizem que Deus é todo bem. Aí, ou então eles têm que aceitar que Deus é bem e mal ao mesmo tempo. Esse Deus é uma conversa fiada para boi dormir. Mas as pessoas não pararam para entender sobre uma outra coisa que, segundo eles, é causadora do mal. O quê? O suposto pecado. Sabe por quê? Eu descobri, lendo, que o pecado... O que é um pecado? O pecado. Deixa eu ler aqui para vocês aqui. Ó. A palavra pecado refere-se a uma transgressão de um princípio moral ou religioso. Observe a primeira expressão aqui, transgressão. No contexto religioso, especialmente nas tradições
cristã, judaica e islâmica, o pecado é visto como uma ação ou omissão que vai contra a vontade de um Deus e suas leis em termos morais. Preste atenção. Pode ser entendido como um comportamento que viola normas éticas ou sociais, e aí vai. Na verdade, o pecado é tido para o povo religioso como uma transgressão. Só que o pecado, se vocês já pararam para pensar o pecado religioso, porque pecado, na verdade, é uma lei agressiva, se você não sabe, do passado, pior do que um crime, deixando claro que hoje o povo brasileiro classifica tudo quanto é de coisa com pecado, que é um povo totalmente da mente fechada. Pior do que um crime. Eu vou dizer por quê. Porque um crime, em qualquer país do mundo, hoje, claro que tem países que agem diferente do mundo, quem vai pagar pelo crime é o criminoso. Individualmente, ele vai pagar pelo crime dele. Resumindo, o pecado é diferente. O pecado é a única lei que transgride essa questão, que cobra do inocente também pela culpa do culpado, pela culpa do criminoso. Até no conto do vigário, que tá um pouco distante daqui, não vou nem pegar, muitos inocentes morriam por conta de pecado de outrem. Ou seja, observe o que eu vou falar aqui. É forte o que eu vou falar. Isso só não destrava aquele que tem a mente travada. Olha só, eu vou dizer a bagunça, que se caso fosse verdade essa questão religiosa, a bagunça que esse tal pecado fez até com o próprio Deus, o próprio suposto Deus dos crentes. Tá, preste atenção que é forte. Não fica aí, cara. Não corra não. Ô religioso, não corra não, fica aí. Fica aí, ô suposto ex-ateu, não corra não, ex-ateu. Fica aí, ex-ateu. Você não é ex-ateu? Fica aí, cara. Depois você pode descer a ripa em mim, mas fica aí. Que você é ex-ateu, né? Eu não sei qual é o Deus que você acredita agora, porque no cristão você não acredita mais. Em qualquer outro Deus você não acredita. E agora você é ex-ateu, que Deus é esse? Então, é atual à toa. Fica aí. Olha só, o suposto pecado é pior do que um crime para o mundo religioso, porque o pecado consegue punir o inocente. É isso mesmo, o inocente pela culpa do culpado. E está escrito no Contra o Vigário: crianças que morriam, mulheres, senhores, senhoras, pessoas inocentes por conta do pecado de um, ou de dois, ou de três. Tá? Crianças eram mortas a mando do suposto Deus por conta do pecado. E aconteceu também no suposto dilúvio. Quantas crianças... Porque isso não aconteceu nunca, isso aqui é coisa de lenda, mas vamos falar na linguagem de vocês. Aí vamos para observar esse pecado. Você sabia que esse pecado, na verdade, ele acaba sendo mais forte do que até o suposto mal? Ou, quando eu digo suposto mal, existe dentro do físico, né? Dentro da questão de mal. Tem gente que não tem jeito, tem a natureza humana de maldade, que tanto faz dentro ou fora da religião, ele vai ser psicopata, ele vai fazer. E dentro da religião ainda é pior, porque ele vai encontrar um esconderijo para fazer o mal ainda pior. Você acha que religião, que eu vou falar um pouco também sobre religião aqui, se você acha que religião ela muda o caráter de um ser humano ou a natureza humana dele de fazer o bem ou o mal, tá enganado. Muito enganado. Senão não existia criminoso dentro da religião. Nenhum. Tá certo? Em qualquer religião. Olha só. Segundo a crença teológica da mentira, o pecado, ele invade o céu do Deus dos crentes, e ele consegue destruir a sinceridade e a fidelidade de um anjo chamado Lúcifer. Quem fez isso? O pecado. O pecado entrou em Lúcifer, que era anjo de luz, estrela da manhã.
No céu. Isso no céu. No céu. Olha o que o pecado fez. Agora, de que fonte veio este pecado? Aí o mal começa a surgir depois que o pecado, que também está dentro do mesmo mal, ele entra no Satanás. Ele faz uma bagunça no céu. Aí, segundo a teologia da mentira, Satanás é expulso do céu e mais um terço dos anjos. Miríades de anjos foram expulsos, que hoje são demônios, né? Nem isso que eles acreditam. Agora, onde é que está o poder de Deus? Deus deixar o pecado ser mais forte do que ele? Aí, segundo a história do conto do vigário, Deus constrói o ser humano. Depois que Satanás pecou, ele faz o ser humano. Pronto, vou fazer agora um ser diferente, faz o ser humano. Aí há uma ligação entre Deus e o ser humano, como um cordão umbilical. É uma ligação entre Deus e o ser humano. Aí veio o pecado novamente, que é mais forte do que Deus, do que o Deus dos crentes, e tem o poder de cortar no meio. Corta o cordão umbilical, o homem fica para lá e Deus fica para cá. Oh, que poder é esse? Aí o pecado fazendo bagunça. Olha o pecado fazendo bagunça. E eu descobri que ele é mais forte do que o Deus dos crentes. Porque ele está aí até hoje, né? Bagunçando tudo. E o Deus dos crentes não faz nada. Aí fala que lá no céu o pessoal vai para o céu, o pessoal vai para o inferno. Quem vai para o inferno vai sofrer, quem vai para o céu vai ter paz eternamente. Será? Será que o pecado também não vai entrar novamente e fazer bagunça de novo? Se caso isso fosse uma verdade, que isso não existe. Mas vamos colocar. Olha só, você vai ver onde é que entra a religião aí. Onde é que entra a religião? Que a palavra religião quer dizer religare ou religar. Religião é a religação. Tá bom? Olha só. Segundo a teologia da mentira, Deus e o homem e o ser humano é uma ligação. Deus ligou. Aí o pecado veio e desligou. Igual um alicate. Desligou, cortou. Igualmente uma lâmpada e a energia vindo, entrando na lâmpada, a força elétrica ali, e alguém vai com um alicate e corta o fio. A lâmpada apaga. E aí mostra de que o fio é menos poderoso do que o alicate, porque o alicate cortou ele. Se fosse uma matéria mais forte, não tinha como cortar. Se fosse um aço muito forte, eu quero ver o alicate cortar. Então, isso mostra que a ligação de Deus com o homem é uma ligação fajuta. Porque o pecado foi e cortou. Aí vem a religião e religa. A religião agora já está um pouco até com um poderio aí. Porque religião é religação. Então, religião, segundo a teologia da mentira, religa novamente aquilo que foi desligado. Porque Deus não teve capacidade de ligar. Ele tinha que precisar de outra coisa, da religião. Vocês já pararam para pensar? Então, Deus, observem aí, Deus é o ser humano, pecado e religião. 4 coisas você observa aí. E vamos colocar também Satanás aqui também, né? 5 coisas. Deus, Satanás, que era o Lúcifer, com os demônios, junto com os demônios. Deus, Satanás, presta atenção, ser humano, pecado e religião. 5 coisas. Aí, quem é o mais forte dos 5? Quem é mais forte dos 5? Aqui está mostrando que o pecado é mais forte do que todos. Porque o pecado ele sempre vai bagunçando dentro e fora das religiões. Religião não serve para nada. Religião hoje virou comércio. Somente isso. Nada mais do que isso. Religião é outra coisa a não ser comércio? Religião é outra coisa a não ser destruição? Mas o infeliz do suposto pecado, ele é pior do que um crime, cara. Pior do que um crime, porque o pecado, segundo a lei religiosa do passado, matou muitos inocentes. Inquisição e outras coisas mais, e até dentro do conto do vigário a história, inocentes. Porque se você for levar qualquer pessoa para apresentar na lei aqui da terra, na lei da terra, e a pessoa cometeu um crime, inclusive tem muitos policiais que são inscritos no meu canal, quero mandar um fortíssimo abraço para os policiais que sabem o que eu estou falando agora. Um policial ou um grupo de policial prende um criminoso.
O criminoso é levado até a delegacia, depois ele vai a julgamento. Principalmente o criminoso que tira a vida de alguém. Quando ele vai a julgamento, quando ele está diante do juiz, ali, mesmo tendo advogado contra ou a favor, promotor do Ministério Público, mesmo tendo jurado, etc e tal ali, o que acontece no Tribunal da Terra, a pena vai ser, caso ela seja executada e ele não seja absolvido, a pena vai ser somente para ele. Não tem nada a ver com o filho dele, com a mulher dele, com a sogra dele, com a puta que pariu. Não tem nada a ver. Desculpe, gente, porque é a única coisa aqui que eu falo forte aqui é puta que pariu, mas eu falo em termos de... Não tem nada contra as mulheres que sobrevivem disso não, gente. É apenas até uma descontração para nós. Tem um camarada que diz assim, Anthony, a forma que você fala puta que pariu é diferente de todo mundo. A gente dá risada. Puta que pariu. É apenas um desabafo. Olha só. Em momento nenhum, nenhum juiz penaliza um criminoso conjunto com sua família. Porque isso seria injustiça. E se um juiz fizer isso, a população se levanta contra ele. Eu duvido se qualquer juiz do Brasil, e os policiais que estão aqui me assistindo sabem do que eu estou dizendo e concordam com certeza porque eles trabalham para tirar os elementos ruins da cidade. Um policial não entra numa casa para prender a família toda, não. Entra para prender o criminoso. Se tiver 2 ou 3, vão. Agora, a família não. Mas se qualquer juiz, ele penalizar uma pessoa e a família inteira, até as crianças da família, até os próprios policiais se levantam contra ele. A população toda se levanta, porque isso é injustiça. Mas o pecado faz isso e Deus não faz nada. Deus faz isso também. Então Deus e o pecado estão conjunto. Agora eu te pergunto, quem é mais forte, Deus ou o pecado? Fazendo bagunça desde o início da criação dos próprios anjos, depois dos seres humanos. Quem é mais forte aí? Ô religioso, você não para pensar nisso não, ô? Mente fechada. Aí você vem para aqui bater. Olha que injustiça essa questão da transgressão do suposto pecado. Hoje é assim, até uma muriçoca que morde você, uma serpente que pica você, ou seja, a muriçoca não morde, pica, né? A serpente, um escorpião, quando você vai conversar com um religioso, ele fala que tudo isso existe por conta do pecado. O que é que o escorpião tem a ver com o pecado? O que é que a muriçoca tem a ver com o pecado? Só que o pecado, ele tá ali para punir o inocente, para Deus punir o inocente por conta do pecado. Semana passada eu estava conversando com alguém da minha família aqui, já falei essa história aqui, não vou dizer nome, com uma criancinha maravilhosa, e a criancinha estava gripada, doente. Aí eu falei, moço, como é que uma criancinha dessa tem que passar por isso, tem que ficar doente? Aí o membro da minha família disse, isso é por conta do pecado. Eu disse, caramba, que injustiça desgraçada é essa? O pecado punindo inocente, cara. Vocês não param pra pensar, não? Que injustiça é essa? A criança tem que perecer. Quando nasce uma criança deficiente, com problema, ou doente, ou nem nasce, muitas vezes a criança morre no ventre, ou então nasce e já morre em seguida. Toda a resposta de todo e qualquer alienado religioso é tudo por conta do pecado. Ou pecado desgraçado que tem que punir inocente. Então o pecado, essa história aí de pecado é pior do que crime para religioso. Só que eles continuam fazendo, né? Na sua maioria, com muitas exceções. Vocês estão entendendo? Agora observe a contradição. Cadê os ex-ateus? Cadê? Para refutar o que eu estou falando aqui? Cadê os ex-ateus? Os supostos ex-ateus? Para refutar o que eu estou falando aqui? Quem é mais forte, ex-ateu? O Deus que você passou a acreditar agora ou o suposto pecado? Porque olha só, gente, não faz sentido. O pecado, ele corta, ele desliga de um Deus. Por que ele desliga? Porque o Deus não é poderoso tanto. E aí você vê a inutilidade deste Deus, principalmente do contra o vigário. Ó, ele faz um casal,
o pecado vai e corta. Ele tenta religar, não consegue mais. Aí ele expulsa do paraíso o casal. Depois começa transgressão, transgressão e pecado, o pecado domina, toma conta. Aí ele quer resolver a situação, manda um suposto dilúvio. Aí mata inocente, mata criança, mata tudo. Isso aí eu falo por hipótese, isso nunca aconteceu, eu tô falando que é o que está no livro. Mata tudo para ver se o pecado dessa vez é exterminado. Para ver se ele teria poder sobre o pecado. Aí tem que matar inocente. E os sacrifícios que eram feitos, os animais que morriam por conta do infeliz do pecado. Vocês estão entendendo? Aí, quando acaba o dilúvio, a primeira coisa que acontece é o próprio protagonista do dilúvio, Noé, toma um porre, amaldiçoa o filho, que entra e vê ele pelado dentro da tenda, totalmente embriagado. Aí o filho sai falando e ele amaldiçoa o filho. Aí o pecado entrou novamente. O dilúvio se viu para quê? O dilúvio se viu para quê? Aí depois vai chegar na história de Sodoma e Gomorra. Tudo por conta do tal do pecado. O pecado vencendo Deus. Aí chegou um ponto que Deus via que não tem jeito mais não. Agora o jeito que tem é enviar um filho meu. Tem que tirar um pedaço de mim aqui e enviar na terra para morrer, ser humilhado lá, que é para acabar com o tal do pecado. Aí ele enfiou o filho dele. Isso é a história do livro, isso é a história de carochinha. E o filho dele vem para a terra, é humilhado, e é tudo, e é crucificado, e morre, e para ressuscitar, e o pecado continua. Aí, 2000 anos, ó o pecado, ele ficou de vir, não veio mais, e o pecado está aí. Então o pecado, 5 coisas, observem, 5 coisas. Deus, o suposto Deus, Satanás, ou melhor, o pecado fica entre Deus e Satanás, né? O pecado está no meio ali. Foi ele que desligou o Lúcifer de Deus, né? Não foi ele que desligou? Deus, pecado, Satanás. Com Satanás vem o mal, né? O Satanás já é conjunto com o mal, que não era para existir também, que não tem sentido. Aí vem o ser humano e a religião. A religião fica em quinto, que a religião é uma religação. E por que essa religação acontece segundo eles tem que acontecer? Porque Deus não é poderoso coisa nenhuma. Qual é o poder que tem esse Deus? Então é tudo uma farsa, gente, é tudo uma mentira. É tudo uma mentira, deixando bem claro isso para vocês. Esse pessoal criacionista aí não sabe nem o que diz, cara. Quando ele diz que ele é criacionista, que o Deus dele é criador, ele está se esquecendo de que a palavra criar não tem nada a ver com autor, inventor. Acho que para eles, elogiar o Deus que eles acreditam, eles não teriam que chamar de criador, eles teriam que chamar de autor. Quer entender isso? Criador, na verdade, é aquele que dá sequência, criando e fazendo produzir. Esse é o Criador. O Criador da minha vida foi meu pai e minha mãe. Foram meu pai e minha mãe. Eles se me ajudaram. E quem é o autor da vida? E agora você vai ter que escolher entre o nada, o acaso ou um Deus. Tem 3 coisas para você escolher uma. Se você dizer que é um Deus, você teria que provar isso. Se você dizer que é o acaso, se você dizer que é do nada, não sei. O ateu, ele prefere descrer em tudo isso e viver a vida. Ele descrê disso, como veio, como não veio, tô nem aí. Quero nem saber quem foi que vernizou a barata, cara. Mas ele disse que o Deus dele é criador. O criador. Aí quando você chama o seu Deus de criador, você está chamando ele de inútil, né? Porque as imperfeições que tem, crianças que nascem com problemas, animais que nascem com problemas, deficiência. Então, se tiver um Deus criando, isso aí é um Deus inútil, um Deus que não tem poder nenhum. Seria muito mais fácil você dizer Deus é o autor da vida, mas quem cria é a natureza. A natureza cria e as criaturas que a natureza cria, elas começam a evoluir e se produzirem. Aí é diferente. Agora você vai dizer que o seu Deus, ele é criador, isso é burrice. Eu converso com uns aqui.
Então, eu falei que esse vídeo é para destravar a mente de quem está travado. Porque se você observar a bagunça que esse pecado, suposto pecado, fez com Deus, você observa que Deus não tem poder coisa nenhuma. Não existe Deus nenhum. Se tiver um Deus que não tem poder bosta nenhuma. Não tem poder coisa nenhuma, cara. E as pessoas conseguem ainda acreditar nessa besteira. Você vê que qualquer coisa que acontece na terra, o culpado é o pecado. É o pecado que é o culpado. Foi o pecado. Eu tenho nada a ver com o pecado, rapaz. Eu tenho que pagar o preço do pecado de alguém. Então o pecado é pior do que crime aí para os religiosos. Mas acaba sendo maior do que o Deus deles. Aí eles dizem que não, que vão ser salvos e vão para a glória eterna, viver eternamente com Deus. Agora a pergunta que eu vou fazer para encerrar o vídeo aqui, que eu não vou muito longe, você acha que você vai viver eternamente numa glória, sem pecado, sem nada? Mas só que se você observar o início de tudo, segundo o que você acredita, o pecado invadiu o céu. E entrou em um anjo de luz. Um anjo que era regente. E Deus não sabia disso, que Deus não é onisciente, né? É onisciente para você, né? E fez uma bagunça no céu. E qual é a garantia que você tem que esse pecado não vai fazer uma bagunça de novo lá na frente, quando você estiver lá? Hein? Não tem sentido. Fico por aqui, analisa esse vídeo e vê se tem alguém para refutar esse vídeo aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.